Seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo didático do Concerto número 3 de Mozart. Eu imagino que serão várias aulas do quais nós vamos abordar diferentes aspectos técnicos e estilísticos da peça. Porque coloquem uma coisa na cabeça de vocês, Mozart não é fácil, como se diz ser, tá? Então, lembrem-se que talvez possa ser que a gente continue, depende muito do andamento deste vídeo e qual a repercussão que ele vai tomar, né, a respeito desse concerto didático. Então, começando que a minha partitura, eu vou mostrar para vocês aqui, talvez eu vou tentar colocar aqui na descrição, mas a minha partitura é a partitura Urtext, da Barenreiter, certo? Que são as duas, Urtext ou Barenreiter, são as duas mais fiéis aos escritos originais de Mozart. Então, eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Mozart era violinista, não se pode esquecer disso, né? Então, ele sabia exatamente o que estava escrevendo. Depois, Mozart lembra muito ópera, então você não pode tocar, né? E ópera clássica. Então, a gente tem que entender esses aspectos que dizem respeito dessa obra tão maravilhosa que é o Concerto de Mozart, tá? Os concertos de Mozart. Nesse caso, eu vou me ater ao número 3. Então, vale muito bem pensar nisso. Outra coisa, metrônomo é fundamental durante todo o estudo do concerto de Mozart, tá? E outra coisa, atente-se a entender o que a orquestra toca, porque muitas vezes, né? Muitas vezes a orquestra faz esse tipo de trecho que significa bip, né? É um acompanhamento completamente, como é que eu posso dizer, metronômico. É isso que eu quero dizer, tá? Então, tomadas essas considerações gerais, vamos começar pelo compasso 38, que começa o solo. Peraí que eu não estou gostando que meu Jesus Bom Pastor... Agora ele tá bonito ali. Então vamos lá. Começamos pelo solo. É muito importante, eu não vou falar para vocês, gente, toque assim, mas a gente precisa procurar entender também alguns pontos. A região correta é a região do meio para a metade inferior, nunca talão e nem ponta. Porque a gente precisa ter uma região, inclusive não próxima do cavalete, porque senão a gente não consegue pegar o acorde tal como ele é, porque não está escrito arpejado ou um acorde quebrado. A gente tem que ter ideia de que é um acorde simultâneo, né? É um acorde harmônico. Então, certo? A gente começa forte piano como no início, como no tutti, que no tutti está escrito. Então, essa dinâmica, ela vem sendo apresentada já desde o início do concerto, certo? Então, certo? Então, o que a gente tem que entender? Forte. Então, eu estou tocando justamente mais para a região do espelho, não no em cima diretamente, mas no limiar, e focando em pegar as 3 cordas na metade inferior. E o segundo, sol, um apoio piano, como se fosse né? Cantado, uma ópera, certo? Então, seguindo, atentemo-nos, gostei da conjugação que eu fiz, atentemo-nos à articulação que a gente se utiliza. Então, 2 ligadas, 4 ligadas. Né? Todas essas apogiaturas são semicolcheias, então... Quando chega aqui, nós temos 2 colcheias escritas. Depois, sem o trinado,
Por que eu falei assim um trinado? Porque muitas vezes a gente foca em fazer esse trinado ou grupeto e esquecemos do ritmo. Então, se a gente for prestar atenção, sem nenhuma delonga a respeito do ritmo. Então, esse início, imagine que você esteja numa banca da orquestra e você é o jurado. Se você é o jurado, você vai gostar de ouvir a articulação original, a afinação, obviamente, e isso a gente já vai decretar logo no início. Então tem que ter muito cuidado para tocar esse início de maneira que uma banca queira continuar te escutando, tá? Então se você está aqui... Muito importante essa característica, né? Então, fazendo lento. Né? Então, sempre cuidado às articulações originais. Então, tocando rápido. Então, terminamos a primeira frase. Agora nós temos uma nova frase, que nesse caso eu arpejo. Muito cuidado a essa parte. Por quê? Porque a orquestra faz... né? Ela toca justamente como se fosse, né, a terça. Então, ela está fazendo um contracanto ao que você está tocando. Então, pense no bip. Né? Nesse momento é importante eu colocar o metrônomo aqui. Então, audível. Pouco menos. Eu toco isso no 110, mais ou menos. Que fica... né? Então tudo bem. Isaac, por que você fez 3 para cima se a articulação não é essa? Muito bem observado para quem observou. Eu fiz proposital para explicar justamente o seguinte quesito. Antigamente, se você observar os grandes flyers dos concertos de Oistra, de Grumiaux, você tinha o nome do compositor gigantesco em um pôster e o compositor lá embaixo. A gente tem que entender que essa cultura ela já se passou. E a cultura intérprete, ela não deve se pressupor à cultura do compositor. Tá? Então tem que se prestar muita atenção nisso. E antigamente era muito normal essas 3 para cima, sabe? Mas a articulação que eu faço hoje em dia... que dá perfeitamente o Ré do próximo compasso para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas heranças que são completamente românticas, que se faziam antigamente. Que hoje em dia, depois de grandes nomes como Nicolas Harnoncourt, que vieram trazer para nós a cultura da música historicamente informada, a gente precisa se ater, porque isso é que é a linha seguida atualmente. Então nós estamos aqui... certo? Eu fiz exatamente como vem o arco. Tá? Mais uma vez. Aí. E aqui se encerra mais uma frase. É muito importante em Mozart a gente mostrar capítulos. É muito importante entender que isso aqui é um próximo... Isso aqui é muito importante. Essa finalização. Muito, muito importante para caracterizar Mozart, tá?
Então isso aqui finaliza outro capítulo, porque a orquestra depois, né, a orquestra continua com esse tema. E depois começa exatamente outro tema do qual a gente tem que ter cuidado sobre o quesito articulação, que também nós vamos falar, tá? Então, retornando um pouquinho, porque é assim que eu dou aula, eu sigo e volto, sigo e volto. Primeiro capítulo do concerto é o acorde inicial. Então, né, é importante também eu falar para vocês que eu estudei a cultura romântica desse concerto. Então, eu tive que ter duas chaves a respeito desse concerto, que foi estudar como os meus primeiros professores me ensinaram naquela cultura romântica e depois reestudá-los de uma maneira que ficasse historicamente informado. Então, muitas vezes, vocês podem observar que às vezes eu toco isso e às vezes naturalmente vem a forma antiga de tocar, né? Mas estou pegando aqui para mostrar para vocês algumas ideias musicais e ideias estilísticas, principalmente, tá? Então, o primeiro capítulo, como eu dizia, é justamente isso. E aqui finalizamos o primeiro capítulo antes de um próximo tutti, certo? Então, é muito, muito importante a gente se atentar a este início. Para que nós possamos seguir e esse vídeo não fique tão longo, principalmente esse pelo fato de que tem muitas observações que eu fiz antes de começarmos, eu encerro por aqui, né? E o próximo vídeo eu sigo exatamente do qual a gente precisa falar sobre essa articulação e sobre dinâmicas que sucedem. Aí, se eu for seguir isso aqui, a gente tem várias outras coisas que vão tornar o vídeo muito longo e muito maçante. Eu espero que vocês gostem e é sobre o retorno deste vídeo que eu vou saber se eu devo ou não seguir adiante com esses vídeos didáticos sobre o concerto de Mozart, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês, salve Maria!